Bom, boa noite a todos. Hoje é a nossa quinta aula e última aula do curso After Effects Módulo 2. A gente vai falar hoje sobre uma parte dos efeitos que ficou faltando, falar sobre 3D e vamos falar sobre a saída de vídeo, a saída do projeto depois no final, como finalizar o projeto. Tá? O Gleison está fazendo aqui o contato aqui. Oi, Gleison, boa noite. A gente falou sobre Generate, né? E eu comentei com vocês que eu ia falar um pouco sobre Stroke também, né? Deixa eu só... Oi, Gleison, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Ô, Gilmar, é importante usar as molduras de segurança, que são aquelas molduras que a gente comentou no módulo 1, que determina, por exemplo, a área para você localizar mais ou menos onde fica a ação do seu filme, né, do vídeo, e a área também onde fica a parte de texto. Né, então, seria aquela parte. Mas eu vou te mostrar já aqui. Deixa eu só colocar aqui importar aqui o projeto. Ok. Bom, aqui, ó. Você habilitando essa opção aqui, ó, ele te mostra exatamente a área correta. Na verdade, são parâmetros normais, são parâmetros usuais, né, de especificação de tela. Então, sugere-se que você coloque toda a parte de ação dentro dessa área e toda a parte de texto que tiver, legenda, título, tudo dentro dessa área aqui interna, no caso do HD. Né? No caso do 4x3, você tem aqui essas outras duas áreas que aparecem aqui no centro. Essa aqui de ação e essa aqui de texto. Tá? Então, deixe sempre isso aqui ligado para você poder acompanhar quais são os limites da tua tela. Isso aqui não vai sair depois no projeto, no vídeo, tá? Isso é só para você visualizar. Ok, Gilmar? A gente falou na aula passada sobre uma tela 16:9 é aquela mais longa, né? Essa aqui, ó, que vai aqui, ó, para o canto aqui, essa aqui, ó, que eu estou passando o cursor do mouse agora. Tá? É essa aqui que você vai estar localizando a parte de ação do teu vídeo e aqui a parte de texto. Né? Normalmente essa parte aqui, ó, você já, de certa forma, você já tem que ter previsto também isso na hora de você capturar o vídeo, né? Você fazer a captação. Agora, o texto, você utiliza sempre essa moldura menor para posicionar ele aqui dentro, tá? Seja legenda, seja título, enfim, SAP, sei lá, qualquer texto que tenha, que você vai colocar no seu projeto aí. Ok? Então, vamos lá. A gente falou sobre na aula passada, foi sobre Advanced Light, né? Hoje a gente vai falar sobre, agora, né? A gente vai falar sobre o Checkboard, vamos passar só por cima, rapidinho, só para mostrar ele rapidamente, o que ele faz. Ele está em Generate, Checkboard. Ele cria um quadriculado na imagem, tá? Isso é interessante que você já utilize um sólido para poder não perder o vídeo, né? Senão ele vai sobrepor. E cria esse quadriculado, né? Mas antes, além disso, ele permite você criar algumas variações, né? Seja aumentando ou diminuindo, né, o padrão, né, que é esse quadriculado. E você tem a possibilidade também de controlar também a altura, né? Então, em alguns casos, você vai conseguir, por exemplo, obter aquele tipo daquele efeito do vídeo que fica um pouco
como se fosse aquele vídeo de monitor, né, que parece aquele meio um problema, ficam umas linhas cruzando. Então, esse aqui é um ótimo, deixa eu só alongar aqui, esse aqui é um ótimo efeito para isso, né? Pode, por exemplo, jogar um verde aqui e tal, ele é bem interessante para esse fim aqui. Tá? Você controla a opacidade dele, né, para não ficar tão riscado, por exemplo, ele ficar um pouco mais natural. Aqui a cor, como eu já mostrei, tá? Altura e largura dos traços, né? Se você colocar de forma mediana, né, você vai ter o quadrado, se você colocar na parte central. Tá? Quando você quiser colocar alguma coisa central, clica 2 vezes sobre o controle, ele para no meio, tá? Ó. Opa, não é, então esse aqui não é. Alguns controles, quando você bate, ele volta para o centro. Aqui ele parte, já sai do início, não sei se ele já está centralizado. Tá? Então, enfim, aqui você faz esse tipo de controle. Você determina aqui se você quer trabalhar com altura, largura e largura juntos, né? E o ponto âncora é onde você vai determinar que ele vai aparecer. Quando você vai, ele praticamente ocupa sempre a tela inteira, tá? A não ser que você diminua o tamanho dele, né? Deixe ele menor, no caso da opção de ficar com o quadrado melhor. Você tem condições de fazer uma animação dele, por exemplo, se deslocando pelo vídeo, né? Talvez para dar a impressão que a linha está pulando, está em movimento. É mais ou menos para isso aqui, ó, né? Para dar um efeito no vídeo, que está com a imagem flicando, por exemplo. Tá? A gente tem também o Lens Flare. O Lens Flare acho que eu peguei um vídeo aqui para mostrar isso. Está aqui. O Lens Flare ele é um efeito que ele cria aquele reflexo de lente, né? Que normalmente acontece naturalmente, que você procura sempre evitar. O Lens Flare ele faz o contrário, ele permite que você aplique esse problema do brilho, do reflexo da luz, né? Isso é legal em algumas situações, uma abertura, enfim, ou numa determinada parte, mas não de forma usual o tempo todo, né? Então, vamos aplicar o Lens Flare. Tá? Ele coloca os anéis, né? Ele determina os anéis. Esses anéis, eles mudam de acordo com o tamanho da lente, né? Com o tipo da lente. Então, aqui a gente tem, por exemplo, 50 300 milímetros, né? Com zoom. Depois a gente tem o 35 milímetros. E depois aqui o 105 milímetros, né? Esse 105 milímetros ele é mais usado para você simular, por exemplo, o sol, né? Quando você coloca a imagem para o sol, ele gera aqueles reflexos circulares em volta, né? E é interessante, por exemplo, que você consegue, primeiro, manipular isso, né? Você consegue determinar aonde vai ficar o brilho, né? E, por consequência, o reflexo desse brilho, tá? Quanto mais você se alonga, mais ele se distancia, mais brilhos aparecem na tela, né? Quanto mais você diminui essa quantidade de reflexos também, tá? Você pode controlar isso através determinando aqui o centro do teu efeito, tá? Ok? Aqui a gente tem a quantidade de brilho, né? O quanto a gente quer que brilhe. Aqui está em 100% sempre. Você pode diminuir isso para ficar um pouco menos gritante. Tá? E você ainda tem a possibilidade também de mesclar ele com o vídeo, né? Então ele vai, como se você estivesse diminuindo também a opacidade dele, tá? Praticamente pode chegar a sumir, né? O normal sempre é 0 e aqui o normal do brilho é sempre 100, né? Você trabalha com ele sempre com 100. Você pode ir além dele, né? Mas vai ficar bem viável. Bom, vai dar para você simular exatamente isso, o brilho da lente. Ok? E, por fim, dessa categoria, ficou pendente o stroke, que é aquele da escrita, né? Que eu acho que vocês têm mais interesse em saber como funciona. Tá? Então, é o seguinte, a gente tem aqui faltou importar um negócio aqui. A gente tem aqui um sólido, tá? Que foi colocado na composição. A composição foi criada com esse sólido. Eu acho que vocês todos já sabem fazer isso. E depois foi criado um patch, uma linha, né, um texto, utilizando a ferramenta de caneta. Tá? Seria como se você fizesse isso aqui, mais ou menos. Tá? Só para vocês notarem aqui.
foi feito. Né? Aqui não, aqui. Eu não vou me ficar muito tempo nisso, né? Não vou, senão a gente vai acabar trazendo o resto. Mas eu estou fazendo só uma introdução aqui para vocês verem mais ou menos como é que isso foi feito. Tá? Vou acabar aqui no R, a gente para. Tá? Você vai criando aí seu texto, é a maneira mais fácil, a maneira mais simples. Depois, no final, quando você precisar arrumar ele, basta você colocar aqui na ferramenta de seleção, tá? E você ir arrumando aqui node por node. Ele também tem umas alças para você diminuir as curvaturas, e para você ir modelando o texto da forma que você precisa que ele fique. Tá? Então, no final, ele vai ficar igualzinho ou melhor que o meu aqui. Ok? Tá? Então, seria aqui mais ou menos o início aqui do cursário, seria isso. Um menos isso aqui menos. Bom, a gente vai, vou selecionar aqui, eu vou deletar ele porque ele não me interessa. Tá? Então, usando a ferramenta de caneta, a gente chegou nesse desenho aqui da cursário. Tá? Ele é um patch. Tá? Então, é fundamental que você coloque sempre sobre um objeto. Né? Não vai entrar na camada sozinho. Então, normalmente se utiliza quando você não tem nenhum outro objeto e não tem necessidade de fazer isso com qualquer objeto para isso, você utiliza o sólido. Né? Isso é mais uma das funções do sólido. Tá? Quando você acabar, ele praticamente o efeito é esse já. Tá? Ele vai se basear nessas linhas aqui. Ok? Então, a gente vai aplicar ele na camada. Tá? Ele ainda não tem a animação, ele só tem agora um stroke, né, um contorno. Vejam que agora existe uma linha que contorna todo o patch que eu fiz. Tá? Isso é bem interessante, por exemplo, também para você criar um desenho se formando, né, daqueles bonequinhos, daqueles sticks, né, a carinha, a cabeça, depois o corpo em forma de palitinho e tal. Isso aqui é bem interessante para você fazer ele se formando e tal. E quando você coloca o efeito, ele já te abre aqui do lado as opções de controle. Tá? Aqui você termina a máscara, se você tiver mais que uma, como é o caso que eu estava fazendo, vai aparecer aqui na listagem, então você vai escolher qual que você quer trabalhar. Tá? Você também pode trabalhar com todas ao mesmo tempo, se tiver mais que uma. Você pode trocar a cor desse contorno, tá? Vou colocar aqui um laranja. E ou melhor, vou colocar laranja por enquanto. Ok. Vou colocar o laranja e depois muda para o preto. Tá? Depois aqui a gente tem a especificação, a espessura do traço. Né? Aqui a gente controla o quanto ele vai ser espesso. A grossura, né? A rigidez do pincel. Né? Ele vai perdendo um pouco mais a suavidade quando você coloca isso. O efeito às vezes pode ser imperceptível, como é esse caso. Tá? Depois a opacidade dele, né? O quanto você quer que ele apareça. Aí você tem aqui as opções que você controla a animação. Tá? Aqui ele começa do 0, né? E aí iria para o 100. E aqui ele começa do 100 e volta para o 0. Tá? Então, o normal de você fazer uma animação discreta, sempre da esquerda para a direita, é você começar com a sua opção End aqui em 0. Tá? Você coloca 0 nela. Ok? E aí você liga o seu o cronômetrozinho para você startar a animação. Ok? Vamos lá para o final. Eu vou parar aqui nos 4 segundos, por exemplo. Acho que já é o suficiente. E aí a gente vai aumentar aqui, incrementar o montante para 100. Veja que conforme eu já faço isso, o desenho já vai se formando. Tá? A gente vai colocar aqui como 100. Tá? A animação já está pronta já. Tá? Quando eu venho aqui, ele vai formando a minha escrita. Tá?
Deixa eu aumentar um pouco aqui, para ele ficar um pouco mais grosso. Ok? Tá. Então, você aqui já tem o desenho já pronto. Agora o que a gente precisa fazer é tirar esse fundo preto. Normalmente o stroke ele fica na categoria Generate. Tá? Ele fica aqui em Generate. Depois você tem a possibilidade de tirar esse fundo preto aqui, ó, tá? Porque ele está aqui com a imagem original. Você pode colocar ele como transparente, que é o que a gente vai fazer, tá? E o outro seria revelar a imagem original novamente. Tá? Vamos aproveitar para trocar a cor dele para preto. Tá? O interessante desse efeito é que ele consegue, por exemplo, você consegue incluir outros elementos nele, que é o caso da caneta, conforme eu mostrei para vocês, aproveitando já o que já foi definido aqui, né? Essa linha do PET, que é a mais complicada de fazer. A partir do momento que você consegue resolvê-la, consegue finalizá-la, você já tem todo o efeito na mão já. Daí em diante, você só vai usar esse mesmo contorno para todas as outras opções, os outros elementos que você queira adicionar, que vão complementar aí essa animação. Tá? Como é o caso aqui, por exemplo, da caneta. Né? Então eu vou trazer uma caneta aqui que eu esqueci de trazer. Ela vai entrar com uma nova camada. Tá? Eu vou posicionar. Não, ela tem que ser desenhada de qualquer jeito, Gilmar, porque normalmente o texto que você poderia usar para esse fim, o texto ele nunca é direto como é a linha, ele sempre tem uma parte interna e externa, por mais fino que ele seja. Então, normalmente você sempre vai precisar desenhar mesmo. Tá? Procure fazer aí assinaturas mais fáceis, né? Mais curtas. Tá? Bom, então a gente vai aqui, ó, pegar a nossa caneta e a gente vai agora alinhar com esse texto, né? Então, vamos usar aqui a ferramenta de transformação, vou rotacionar ela, aqui está bom, posicionar ela aqui no meio, no começo, que é onde inicia a animação. Agora uma coisa importante, né? Antes da gente aplicar, eu poderia mostrar o contrário, primeiro aplicar o PET, vocês dizem, está errado e tal, mas eu prefiro já mostrar onde está o erro para você já prevenir. Para não falar, ai, caramba, eu esqueci de fazer isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar aqui o ponto âncora. Tá? Para quê? Para que ele fique exatamente na ponta da caneta. Porque senão a linha vai animar a partir daqui. Ó. Isso aqui vai grudar aqui, ó, na verdade. Tá? E a caneta vai escrever a partir do centro dela. Então, não é isso que a gente quer. Ele vai pela ponta. Então, procure posicionar aqui o ponto âncora bem na pontinha da caneta. Ok? O próximo passo é a mesma coisa que a gente fez lá para o foguete. A ideia é mais ou menos a mesma. Tá? A gente vai usar a máscara, a gente vai selecionar essa máscara, vamos copiar ela, né? Mask Pet. Vamos copiar ela, Ctrl C. Tá? Ô Maurício, boa noite. E vamos copiar, né? Acabei de copiar. Tá? E vamos colar ele aonde? Na opção na propriedade de posição de transformação da caneta, da camada da caneta. Então a gente vai selecioná-la, tá? E vamos aplicar o Ctrl V. Só que isso aqui tinha que estar aqui. Ctrl V. Tá? Então aí a gente tem o PET já colado no início da caneta e a gente tem a animação pronta já, sem praticamente a gente fazer nada. Né? Só que a caneta, se vocês vão notar depois, ela não está ainda regulada ainda para ocorrer o movimento exatamente como ocorre já com a escrita. Né? Ela está saindo antes. Por quê? Porque ela vem numa duração menor.
Para resolver isso, a gente trabalhou mais ou menos com 4 segundos, né? É só a gente clicar no último frame, posicionar talvez o indicador facilita também as coisas, né? No tempo de 4 segundos, com a tecla Shift, arrastamos o último losango, que representa o último 4-chave, e aí sim agora a animação está indo até o final. Tá? Vamos ver como é que ficou. Então, é bem simples, né? Às vezes parece complicado, mas não é. Ok? Existem ainda variações, né? Você pode, por exemplo, criar uma sombra, né? Com isso você pode duplicar essa camada da caneta, né? Vamos duplicar essa camada da caneta aqui. Vamos usar só de baixo, né? Vamos abrir aqui vamos abrir aqui as propriedades para poder girá-la, né? Para poder fazer com que ela fique um pouco fora da posição que ela se encontra, para não ficar não adianta nada. E a gente vai mexer aqui na opacidade dela, para ficar mais transparente. Mas a gente pode fazer ainda mais aqui. Deixa eu ver como é que eu posso fazer para... Ah, tá. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode aplicar aqui uma sombra nela, porque, vejam bem, a sombra pelo After Effects, eu não tenho condições de regular o ângulo dela. Tá? Eu preciso, quando se aplica a sombra, ela é aplicada no objeto. Então, ela vai acompanhar o objeto nessa posição. E não é isso que a gente quer, porque como a caneta não está próxima da superfície, na verdade, ela está angulada, né? E a única coisa que está próxima dela é o bico dela, é a ponta dela. Então, o que a gente vai fazer? Vamos deixar isso aqui como estava. Né? Se você tirar só a opacidade, ela vai continuar mantendo os detalhes. A gente vai aqui aplicar o Drop Shadow na caneta, nessa segunda, né? Que aparece na segunda camada, esquece essa primeira. Vou aplicar aqui na segunda camada, tá? Como eu disse para vocês, ela já aplica aqui, ó, ok? Vocês vão ver aqui, por exemplo, eu consigo mudar a direção dela, mas eu não consigo angular isso, tá? Então vamos deixar no mesmo ponto que ela se encontra e vamos tirar aqui, ó, vamos ativar essa opção para tirar o objeto de cena. Quer dizer, deixar visível só a sombra, Shadow Only, tá? Pronto, agora a gente tem só sombra. Okay? E aí a gente pode fazer outros regulares, por exemplo, opacidade, deixar um pouco mais opaca, né? Deixar um pouco mais suave. Quando eu mexer aqui no montante, por exemplo, a gente vai perder um pouco dessa rigidez que tem o contorno dela aqui. Vai ficar um pouco mais esfumaçado, né? Vamos lá. Tá? Aí você tem uma característica mais precisa da sombra, né? E praticamente é isso. Como o fundo é cinza, é legal a gente trabalhar com preto. Se fosse um fundo que puxasse para alguma cor diferente, era interessante também que a gente conseguisse chegar num tom parecido. Tá? Então aí você tem a caneta agora fazendo o trajeto aí, ok? Enquanto escreve, com a sombra. Tá? Ok? Todo mundo compreendeu? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Legal. Depois criar ainda variações, por exemplo, criar algumas variações de rotação para fazer com que o movimento fique mais realístico, né? Por exemplo, gerando uma animação aqui no meio, ó, de rotação, tá? Só, bom, aí você teria que fazer para as duas, tá? Que aí você tem que mexer a sombra também. Mas aí você poderia, por exemplo, criar uma variação aqui, fazendo com que a caneta, opa, camada errada. Fazendo aqui com que a caneta mexa enquanto escreve, né? Então você tem esse movimento aqui, ó, né? Você cria aqui, inclui um 4-chave aqui, outro aqui, e aí ele vai criando essa variaçãozinha aí, né? Por exemplo, aqui, aí aqui, né? E aqui depois ele finalizando, por exemplo. A gente tem isso aqui, ó. Vejam que ela dá uma mudada, né? Não está tão acentuada, mas você poderia acentuar mais ainda, né? Deixar ela bem mais... Aí você vai ter aqui uma... Tá?
É um movimento normal, tá? Então é isso. Nosso próximo efeito, o próximo grupo que a gente vai falar, é sobre o chroma key. Tá? Existem várias opções de chroma key no After, e como também no Premiere. Mas só um deles realmente é o mais importante, é o que o pessoal normalmente usa, inclusive é um plugin profissional. Acho que até a versão CS5, se não me engano, ele era pago, acabou sendo incorporado aqui, é o Keylight. Tá? Primeiro eu fiz uma importação aqui do cenário, eu importei também a pessoa que eu vou usar, deixa eu ver, já está aqui. Tá? Eu importei aqui uma pessoa com fundo verde, tá? Ela está aqui em tamanho menor, eu vou reduzir um pouco. Acho que já está o suficiente. Tá. Ok. Então, aqui a gente vai transformar esse fundo verde em transparente. Né? O processo é simples, é automático, também não precisa você ter que se preocupar muito. É importante que você tenha um contraste, enfim, bem definido, né? Isso também já previsto e tal. Para aplicar, é só você fazer o plugin. Tá? Ele não aplica já a transparência, porque você precisa determinar a cor da tela. Tá? Você vem aqui, e aí é só isso. É só isso que vocês precisam fazer para que o fundo seja excluído. Tá? Aí depois você tem como fazer alguns ajustes. Okay? Um deles, por exemplo, é com relação à potência do efeito, né, o quanto ele vai abranger. Tá? Então, ele funciona como se fosse o contrário. Se você aumentar, ele vai perdendo ele vai tendo maior poder de força, né? Ele vai removendo o máximo possível da cor que você selecionou aqui em cima. Se você vai diminuindo, ele vai voltando para a cor tradicional, tá? Para a cor que era original, tá? Essa opção aqui, Screen Balance, ele faz com que você possa depois fazer uns ajustes na cor do personagem, da pessoa, do objeto que você estiver separando do fundo. Tá? Porque aqui ó, ele tem a incidência maior do verde. Vejam que ele não afeta necessariamente o verde. Ele está afetando só as cores do personagem, aquilo que está sendo recortado. Tá? Então, vejam que ela está meio pálida, meio esverdeada e tal. Se você aplicar aqui um gain, aqui, incrementar um pouco o balanço, deixar o gain normal, incrementar o balanço, ele vai tornando uma pele um pouco mais rosada, mais avermelhada, né? Exatamente para sobrepor essa incidência do verde que acaba ficando. Ok? Além disso, você pode ter a possibilidade de você visualizar aqui a tua imagem para ver como é que ela se encontra, né? Você aqui, por exemplo, no Intermediate Result, seria um resultado intermediário, você vê exatamente qual é a linha que você tem, que é limítrofe, né? Que entre a imagem e o fundo. Tá? Você pode também usar isso aqui como padrão para fazer os seus ajustes. Mas antes disso, procure fazer os ajustes direto na imagem, porque às vezes não é necessário tirar esse fundo aqui. Tá? Como você pode ver, ó, ele praticamente some quando você aplica o efeito. Tá? Essa aqui é uma animação. Não sei se vocês já viram, mas ela já tirou a animação inteira. Uma animação é uma animação de quadro a quadro, né? Tá? Aqui ela ficou um pouco rosada demais. Ok. Tá. Ok. Praticamente são esses controles que vocês vão utilizar. Tem um monte de outros controles, mas esqueçam. Isso aí é para um trabalho muito mais específico, em que você tenha muita variação, não tem um personagem só, tem vários.
né? Você está tirando fundo com vários objetos ou personagens com cores ou texturas, em texturas diferentes. Então aí você tem que fazer uma regulagem mais precisa, né? Com mais cuidado, tá? Com mais opções. Tá? Mas no final aí você tem controle de borda, controle sobre o fundo, né? Fazer uma correção de cor de fundo, enfim, controle sobre a máscara, né? Porque na verdade isso aqui que ele cria é uma máscara, né? Você tem, opa, não. Onde está a máscara? Ó, aqui está aquela linha que eu mostrei para vocês. Em Color Correction tem exatamente aquela linha limítrofe verde que eu mostrei para vocês. Você consegue visualizar isso aqui também. Não é necessário que vocês sumam com ela, que vocês vão estar acabando comendo um pouco da aresta da figura, do objeto que você está separando. Tá? Screen Mate, exatamente aqui. Aqui você tem aquela questão da máscara. Né? Você tem como acompanhar e ver como é que está a incidência das cores, né? Do preto e do branco. Onde tiver mais borrado, né? Onde tiver mais suavizado, é porque existe a possibilidade de aparecer um pouco da cor do fundo, mas como eu disse, você pode visualizar isso aqui. Tá? Não é necessário que você vá ter a máscara para poder ver isso. Tá? O ponto seguinte é o efeito de granulação. Vou usar aqui um filme que eu já tinha separado, mas ele não está mais aqui. Filme. Ok. Ah, tá. Esse foi o filme que eu usei para fazer o negócio do checkboard, né? Mais aqui para frente. Não sei nem se era esse que eu queria mostrar, na verdade era outro. Quero mostrar por causa que tem uma incidência de cores mais interessantes, tem uma mistura de cores mais interessante, então fica legal, fica mais claro como é que a granulação ajuda. A granulação, ela é um efeito, né? Apesar de, na maioria das vezes, ela ser considerada como um defeito, ela pode ser usada também como efeito. E é essa a função dos efeitos aqui de granulação. Tá, onde está isso? Aqui. Aqui tem uma variação de cores, dá para a gente fazer um acompanhamento melhor. A primeira opção é o Add Grain. Tá? Ele é o efeito que tem melhor performance, melhor tanto em relação ao resultado, como também em velocidade. Ele é bem rápido. Ele permite para você, por exemplo, que você... Oi, Isabela, boa noite. Não ouvi você chegando. Isabela, está me ouvindo? Ah, legal. Tá. A gente tem, por exemplo, a possibilidade de fazer ter uma previsão do efeito através dessa janela de preview que aparece aqui, ó. Tá? Então, isso já ajuda você a poupar aí, enfim, memória, processamento, tudo mais. Tá? Ele começa sem nada, né? E você vai alterando essa possibilidade, aumentando, por exemplo, o montante e a intensidade, né? Que já tem uma visualização da granulação. A gente pode depois rodar para aqui para vocês verem como isso acaba afetando a imagem. Tá? O tamanho dos grãos, né? Se a gente quer trabalhar com grãos maiores ou menores, né? A gente pode diminuir também, o padrão é 1. Suavização dos grãos, para eles se misturarem mais, não ficarem tão nítidos, né? Tão aparentes. E a proporcionalidade deles, né? Isso é quase invisível, né? Eles vão ficar mais retangulares, vão chegar até desaparecer. Tá? Depois aqui a gente tem a intensidade do canal, a gente pode aumentar a cor de um canal, tem uma incidência maior de uma cor sobre a outra, né? No caso ali o primeiro foi o vermelho, agora o verde e o azul, né?
e também alterando a cor dos grãos de acordo com o canal. Tá? Então, você aumenta aqui ou diminui de acordo com a cor de cada canal. Tá? Os grãos também podem ser monocromáticos, tá? Como aparece aqui agora. Vou aumentar um pouco aqui para vocês poderem ter uma absorção melhor. Tá? Ele pode ser monocromático, como eu acabei de mostrar, né? Que eu selecionei, não estava. Ele está como colorido, você vê aqui que tem você consegue visualizar aqui uns pontos em verde, vermelho, então é monocromático não, né? Variações de cinza. Tá? Você também pode aplicar uma cor que você queira, né? Necessariamente não uma do canal, porque você já pode fazer isso de outra forma. E também o quanto de cor que você quer que incida sobre a imagem. Tá? O efeito ele já é animado. Tá? A animação ela já acontece aqui. Vai ser difícil você ver, mas os pontos aqui eles se mexem. Tá? Você pode fazer com que eles se mexam suavemente. Você pode aumentar a velocidade disso, fazer com que eles diminuir, desculpa, já está no máximo, diminuir a velocidade de movimentação. Veja que conforme eu mexo aqui no valor de velocidade da animação, os pontos já se mexem, tá vendo? Enfim, eu controlasse a posição de cada um aqui, através da velocidade. Tá? E aqui o random seed é quando você quer que os movimentos ocorram randomicamente, aleatoriamente. Mas isso praticamente já acontece, né? Porque você não consegue definir aonde um ponto começa e aonde ele vai. Né? É muito pequeno, são muitos, são vários. Tá? No final, quando você... aliás, aqui você ainda tem uma série de opções prontas, né? Pré-configuradas, com opções de granulação com filme, né? Com filme e referência. Tá? E quando você já tiver chego no resultado que esperava, que estava procurando, você pode vir aqui em Final Cut. Tá? E aí ele aplica na imagem toda. Tá? A gente tem um outro efeito aqui, que é o Median. E o Median ele serve exatamente para você tirar a granulação. Logicamente não nessa densidade que está aqui agora. Né? Uma granulação normal, de um filme velho, enfim, de um filme de pouca qualidade. E quando você pega isso antes de ficar extremo, né? Antes que já se perca. Né? Então, esse aí não vou nem mostrar porque não tem como aplicar isso, mas, enfim, ele é bem suave, ele é bem simples e é bem suave. Você serve só para tirar aqueles efeitinhos, aqueles pontinhos que tem um pouquinho a mais no vídeo, mas não pode ser usado com essa intensidade aqui não. Tá? O que mais? E agora a gente vai falar do Theonoid também, que é outra opção de granulação. Na verdade, ele é uma granulação reconhecida como ruído, né? Ele é um pouco diferente ele é um pouco mais suave, tá? Apesar que você pode, aumentando a intensidade, ele vai ficando bem forte, mas ele dá aquela impressão de aquela textura de areia, né? Fica os pontos bem pequenininhos, tá? Você pode usar aqui colorido ou não. Né? Praticamente só tem isso para você ajustar. Tá? Aqui você vê no máximo. Isso é bom para você simular aí uma areia em movimento, talvez, ou para dar aquela textura de pedra nas pessoas, né? Tirar a cor, jogar um sépia e jogar esse grão por cima, por exemplo, fica interessante. Tá? E aí tem um aqui que é um plugin que eu acho extremamente interessante, a gente usa muito ele no dia a dia aqui na empresa, quando a gente quer fazer uma simulação de algum elemento diferente, de algum fundo diferente, tanto orgânico como geométrico, que é o Fractal Noise. Tá? Não sei se vocês já conhecem, já viram em ação, mas ele é ele é um efeito bastante dinâmico. Tá? Assim como os outros, ele tem que ser aplicado num sólido ou numa imagem, né? Depende da cor, estou pondo cor aqui mais por vício, mas depende da cor, e você aplica o fractal. Tá? E assim, em uma primeira
vista, assim, ele parece um efeito de granulação grande, né? São grãos bem grandes que você consegue, por exemplo, já visualizar aqui uma fumaça e tal, uma nuvens e tudo mais, né? Esse é exatamente uma primeira impressão que ele já te passa, né? Mas você vai poder fazer muitas outras coisas aqui. Você pode criar fogo, você pode criar água, enfim, depois a gente vai dar só uma olhadinha rápida naquelas opções do bridge, né? Para mostrar os backgrounds. A maioria daqueles backgrounds ali foram criados com Fractal. Tá? Então, vou dar uma passadinha rápida aqui nas opções de configuração do Fractal. Tá? Depois vocês vejam isso na aula, revejam, né? E procurem aplicar o que está sendo mostrado e tentar outras alternativas, né? Para ter outros resultados. Tá? Bom, primeiro aqui é o tipo do fractal, esse é o básico, começa dessa forma. Depois de ter aqui um grupo com turbulências, né? Aí você tem uma separação maior, você já consegue ver o fundo, né? Esse aqui é um ótimo efeito, por exemplo, para você fazer um terreno baixo com vegetação e terra. Tá? Deixa eu aplicar aqui, por exemplo, Sentinel. Do outono, deixa eu ver, do outono. Tinta um só, né? Não, tinta dois, tá. Por exemplo, isso aqui, né? Se chegar aqui no. Fazer um mapa, né? Um terreno acidentado, enfim. Não vai ficar exatamente como você imaginou. Vamos trocar aqui que eu acho que ficaria melhor. A maior parte está por cima, então. Enfim, dá para você imaginar aí pelo menos uma área vista por cima, como se fosse de satélite, mais ou menos, né? Menos. Ok. E você tem aí, você consegue chegar, por exemplo, em terrenos deitados. Isso é legal também, por exemplo, quando você for aplicar um relevo, como Emboss ou outros programas, o Bump, que utiliza textura, isso aqui é ótimo porque ele vai deixar em relevo tudo que está escuro, tudo que está claro e vai deixar embaixo do relevo tudo que está escuro, né? Dá essa impressão de um terreno exatamente como eu falei inicialmente, deitado, né? Com altos e baixos, tá? Enfim, isso não estava nos planos demonstrar isso, eu pensei que ia ficar um resultado melhor. Bom, aqui tem o tipo de fractal, que já lembra mais uma coisa mais orgânica, né? Você vê, por exemplo, aqui como se fosse um verme, sei lá, enfim, parece uma coisa mais orgânica. Tá? O twist ele é cruzado, né? Já parece uma coisa que se você trabalhar isso aqui, por exemplo, ele já vai ficar com uma textura meio parecida com de cabelo, né? Ou dependendo das cores que você utiliza aqui, ele fica com uma cor parecida com lava. O contrário acho que fica melhor. Tá? Fica como se fosse fogo, né? Depois você consegue, por exemplo, alterar essa condição aparente dela, de estar todo embrenhado, né? Como se fosse algo que está se misturando, para deixar uma coisa mais linear, por exemplo, se quiser, exatamente transformando ela aqui, ó. Você pode rotacionar, escalonar ela. Se você optar por tirar a escalação uniforme, né, o redimensionamento uniforme, você pode fazer o que eu falei para vocês. Dessa forma é que a gente vai chegando num resultado. Vejam que agora, por exemplo, já lembra muito mais o fogo. É difícil eu falar um pouco sobre os tipos de fractais, por exemplo, sem mexer um pouco nele para vocês entenderem o que vocês podem fazer. Tá? Por exemplo, esse resultado é um resultado que a gente pode obter com esse fractal Dynamic Twist. Tá? Depois a gente pode criar uma turbulência aqui, umas evoluções e tal, para fazer isso aqui se mexer, ó,
e aí parece que está pegando fogo, né? Que parece que são chamas e tal. Talvez nem tanto como poderia ficar indo, né? Mas já dá uma ideia do que você pode fazer. Tá? Além disso, você pode também rotacionar, né? Nesse caso aqui não vale a pena, né? Dependendo do fractal que você esteja fazendo como fumaça, para esse fim, por exemplo, essa rotação já ajuda porque ela cria um movimento extra, né? Além do movimento deslocamento nos eixos, né? No horizontal e vertical, você também tem ainda o efeito da rotação, que misturando tudo acaba criando um efeito bastante interessante no final. Tá? Aqui tem o controle de iluminação, né? de brilho, né? Você escurece, ilumina, e você pode inverter também o resultado. Né? Não precisaria vir aqui não precisaria ter vindo aqui trocar as cores, eu posso vir aqui também e o inverte, ele consegue fazer a mesma coisa. Tá? Essa parte aqui de complexidade vai criar uma complexidade nesse desenho que você vê aqui no centro. Tá? Muito maior. Os subsettings tem algumas opções para você criar animação, que é a parte de rotação e escala, e além do evolution, que cria esse movimento, que na verdade não é um movimento linear. Quando eu mexo aqui, ele não está indo para cima ou para baixo, ele está indo para os lados, para cima, para baixo, ao mesmo tempo. É como se fosse uma mudança morfológica, né? Como se você estivesse transformando em outra coisa. Tá? Então, essa aqui é uma das opções que mais se usa para você criar efeitos inusitados. Né? Evolution permite isso. Tá? Vamos ver mais só alguns tipos aqui de fractal, porque tem uns bastante mais interessantes, inclusive. Deixa eu voltar aqui para o padrão. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, um outro fractal, não vou conseguir dar nome para todos eles, nem conseguir associar eles com outras coisas, todos eles, mas, enfim, é uma outra possibilidade. Aqui também é outra possibilidade. Tá? Esse também lembra bastante, por exemplo, um terreno em brasa, né? Você pode também criar, por exemplo, tirando as cores, um terreno cheio de pedras, né? Ou um mármore, né? Mesmo o desenho do mármore é mais fácil, inclusive, do que o terreno de pedras, mas eu tinha idealizado bem aqui o terreno de pedras. Deixa eu fazer o contrário aqui. Enfim, você consegue, inclusive, uma praia, né, como se fosse uma água do mar ali, na areia, né, mais azul, né, como se estivesse vendo de cima aqui, que parece um terreno bem acidentado ali embaixo. Depois dá para você colocar aqui Evolution, ele vai te dar ainda outras variações, como se fosse a água mexendo, né? Não parece o efeito de uma água, enfim, mexendo? É ilimitado, exatamente isso. Dá para você fazer muita, muita coisa. Tá? Vamos ver mais alguns aqui. Aqui você tem o suíno, que parece um cobre. Vamos setar para ver melhor. É legal se você usar, por exemplo, colorama, seria ótimo para isso aqui. Vamos só tirar aqui o tint e vamos mudar o tipo de phase para Gold, por exemplo, o Cooper. Não, o Cooper não, mas acho que o Gold ele fica melhor. Eu dei né? Ele tem essa opção de você misturar aqui, é que você tinha que tirar um pouco porque ele está muito forte. Né? Mas ele tem essa questão do metal, né? De parecer um brilho de metal. Né? Vocês estão acompanhando tudo aí, tranquilo, né? Velocidade, tudo tranquilo, né? Aqui o efeito de pedra, tá? Que é um terreno de pedra mesmo, esse é o nome, inclusive, rock aqui. Depois você tem as nuvens, né? Que aqui tem as opções de nuvens. Mais uma opção de terreno, tá? Que é parecido muito com aquele lá que eu mostrei. Aqui, acho que aqui ficaria mais claro, por exemplo, no tint. É mais ou menos parecido. Enfim, dá para você fazer muita coisa com ele. Tá?
A gente tem um curso, eu não estou falando isso para fazer propaganda, não. Não sei se vocês têm, eu não sei se vocês têm algum curso da NDVD, enfim, eu não sei nem se vocês vieram pela NDVD. Acho que a maioria aqui, eu não sei se veio pela NDVD, acho que veio direto pela Cursar. Mas a gente tem um curso na NDVD, que é um site que a gente faz cursos em DVD mesmo, quer dizer, com a mídia, enfim, tem um outro roteiro, outras especificações, que nele a gente ele utiliza o Fractal Noise para chegar... Tá? Então, assim, as possibilidades são imensas. Vocês, como eu falei, isso aqui não é propaganda. Vocês podem, uma forma de vocês verificarem isso, acessando, por exemplo, o Bridge, tá? O Adobe Bridge. O Adobe Bridge, eu não sei se já comentei nesse módulo, mas o Adobe Bridge, foi no módulo passado. O Adobe Bridge ele é um programa de gerenciamento de arquivos, né? Você consegue pré-visualizar alguns arquivos que você não conseguiria em outro programa. Diversas animações aqui, tudo. Em presets, a gente vai em backgrounds. E aqui a gente tem essa variação aqui, ó. Tá? Aqui, por exemplo, ó, todos esses são, com certeza, utilizando o Fractal Noise. Então, vejam a pluralidade do plugin. Tá? Ele deve estar carregando aqui. Não costuma demorar tanto. Mas eu acho que ele deve estar... Isso, está carregando. Então, vejam. Ó, essa figura geométrica foi obtida por Fractal Noise. Tá? Essa lava aqui, esse fogo, essa incandescência aqui, foi feito por Fractal Noise. Essa cortina aqui, se mexendo, foi feito por Fractal Noise. Então, ó, a nuvem, que já é mais fácil de você entender, parece meio lógico que foi feito por Fractal, porque até ele já lembra o próprio efeito. Né? E todas essas variações aqui de água, por exemplo, a água que a gente ensina lá no curso é bem mais realística do que essa aqui, mas isso aqui já dá para dar uma ideia de como vocês fazem. Tá? Então, o que vocês têm que fazer aqui? Poxa, bate 2 vezes aqui num desse, tá? E quando ele vier aqui para o programa, já vem animado, né? Já vem pronto para você já gerar o vídeo se quiser. Tá? Aqui está meio pesado aqui, mas ele está animado. Tá? Dá para sentir até uma textura do tecido, como se fosse uma seda, né? Um tecido fino. Então, depois, olhem qual foi as opções que foram utilizadas. Vejam aqui o que aqui o que é, né? Vejam qual foi as especificações. Por exemplo, o tipo fractal está como terreno, acabou dando numa cortina. Né? O tipo do ruído está como linear. Né? Acho que até o certo seria esse mesmo, o resto vai ficar um pouco mais diferente, apesar que a configuração está praticamente igual. O contraste dele, brilho, como é que está aqui, por exemplo, a questão da influência, da evolução, bem uma expandida na opção. Quando vocês quiserem ver, por exemplo, os keyframes, os 4 chaves de uma camada, vocês selecionam essa camada e apertem a tecla de atalho U de uva. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui agora. Eu já fui direto para onde tem a animação. Vejam que a animação está aqui, ó. Esses dois losangos aqui, os 2 quatro chaves, e só está sendo animado aqui o Evolution, que eu falei para vocês que é aquela opção que dá o efeito diferente. Né? Eu não vou conseguir animar porque está bem pesado aqui. Tá? Estou com um monte de composição aberta e tudo mais. Então, façam isso, ok? Vamos verificar isso daí. Eu vou parar agora com a parte de efeitos. A gente iria abordar ainda mais 3 categorias. Tá? Uma delas de perspectiva, enfim, que cria aquela parte de moldura, né? de relevo na imagem, enfim. Uma simulação também, que a gente pode até mostrar o shatter aqui, que o shatter é um efeito interessante. Então, vamos aplicar ele. Eu tenho até uma imagem aqui que eu separei para isso. É um efeito que ele cria o efeito da imagem se quebrando. Tá? E você tem a possibilidade de escolher, por exemplo, qual é o formato que você quer desses pedaços, né? Que a imagem se divide. Tá? Quando ele é aplicado normalmente, para não ocupar memória, tal, para você poder fazer as configurações,
ele fica em tela de arame, tá? Mas você pode vir aqui para o renderizado e você vai ver como aparece na figura. O shape já está bricks, mas você ainda tem ali diamantes, ovos, vidros, tá? Uma série de opções, puzzle, que é quebra-cabeça, né? Vamos ver primeiro com bricks, tá? E vamos depois gerar aqui uma animação. Deixa eu ver se já... Tá. Veja aqui, ó. Ele faz exatamente isso aqui, ó. Tá? Você tem aqui um ajuste depois para determinar a área que o efeito ocorre, tá? Eu posso controlar isso, tá? Eu posso controlar em que momento, em que parte da imagem ele vai ocorrer e a direção também que ele vai, tá? Vamos colocar ele no canto pequeno, fazer ele se abrir aqui só nesse cantinho, tá? Você também pode, por exemplo, alterar tamanho, repetição, direção. Aqui, como eu já tinha falado para vocês, eu estava interagindo com objetos de controle, mas você pode fazer isso através de valores absolutos. A profundidade dessas peças, vejam aqui, ó, que é em 3D, né? Supostamente em 3D, faz esse efeito de 3D. Você consegue ver a espessura. Isso é só uma imagem 2D, ele deu uma espessura maior para os pedaços, né? Isso aqui pode ser controlado aqui, ó, né? Se você quiser um pouco mais grosso, né? Os pedaços e tudo mais. E a origem dele também eu já mexi através do ponto de controle, pode ser feito dessa forma. A força também eu mexi, que são esses dois pontos que aparecem aqui, tá? Esses dois pontos. Depois eu controlo essa força, seja diminuindo, seja mostrando aonde que ela vai atingir de fato. A força do efeito, né, tem essas duas forças, exatamente para você não ter uma variação, para que não fique saindo uma explosão num lado só, para que as peças sejam jogadas cada uma para cantos diferentes, né? Essa variação é importante para tornar mais realístico, né? E só para vocês verem aqui o de puzzle, que são quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça não, né? Tá? E os cacos de vidro aqui também é interessante. Legal quando aplicado em vidro. Tá? Oi, Marcos, boa noite. Enfim, esse efeito é só para esse fim mesmo, para você simular algo se quebrando, algo se partindo. Tá? Grosso modo, esses são os controles mais importantes do efeito. A gente vai falar sobre 3D, tá? E vamos começar falando sobre, não sobre isso aqui, sobre isso aqui. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa novidade do 3D no After, que hoje você tem a possibilidade de colocar, de transformar, de criar um relevo para shapes, né? Tanto feitos no próprio After, como também importados, como do Illustrator. Tá? Deixa eu só me situar aqui, separar as coisas aqui, está uma bagunça imensa. Na verdade, eu não ia começar a falar sobre isso, mas eu acho que isso aqui é interessante começar, porque a gente depois vai mostrar também como utilizar o objeto de luz, e para esse aqui, eu acho que fica mais claro. Tá? Depois a gente vai formar um objeto tridimensional. Finalização. Tá aqui. Então, a gente vai, eu trouxe para cá uns shapes já prontos aqui, feitos no Adobe Illustrator, que são essas engrenagens que estão aqui. Todas elas estão em 2D. Então, eu vou dar o caminho de como vocês utilizarem isso. Eu já expliquei como vocês fazem para importar. Eu expliquei também como faz para você converter uma imagem em vetor em o shape do After, né? Basta você clicar com o botão direito sobre a camada. Você também pode fazer isso lá no menu Layer.
e clicar aqui depois em Create Shapes from Vector Layer. Tá? Vocês notem, por exemplo, não sei se vocês viram, se dá para enxergar daí, mas deixa eu aproximar um pouco a imagem. Vejam que ele fica muito mais definido. Ó. Tá? Vejam que eu tenho aqui uma visualização menor, menos suave, né? Ainda com serrilhado, né? Não tão duro porque é tudo arredondado, mas com menos suavização. Ele está mais nítido, né? Diferente, por exemplo, de como estava inicialmente. Tá? Então aí você já consegue identificar que ele agora já é um vetor. Se você aumentar, diminuir, ele vai manter a qualidade da imagem. O que não acontece se eu fizer, por exemplo, com esse aqui, que tende a ficar todo impreciso nas arestas, né? Fica todo borrado. Tá? Então, com o objeto transformado em shape, né? A gente vai agora alterar também a qualidade aqui da engrenagem. Tá? Só fazer uma coisa aqui antes que essas janelas estão me atrapalhando um pouco aqui. Vocês não estão vendo, mas eu tenho uma série de janelas aqui abertas. Então tá, feito o... Só queria saber como é que ela estava aqui. Parecia do começo. Feito isso, né, feito a transformação em shape, né, o próximo passo é transformar essa peça em 3D. Tá? Vamos fazer isso com todos os objetos. Não sei se vai dar para implementar em todos. Não, né? Não. Então, vamos fazer só com todos para que não tenha problema depois quando a gente for ver em 3D. Tá? Aqui é outline, só um minuto. Ok. Ah, tá. Acabei de criar da mesma. Na verdade, o que ele faz? Ele converte o shape, mas ele preserva o original. Eu estava acabando, sem querer, eu estava aqui convertendo a mesma sempre. Tá? Vamos apagar. Elas já estão todas apagadas, né? Elas já estão todas invisíveis. A gente está só visualizando só os shapes agora convertidos. Né? Vejo que a qualidade é muito melhor da imagem, muito mais clara, muito mais nítida os limites dela. Né? Bom, feito isso, a gente tem que transformar elas em 3D. Tá? E aí surge aqui na composição essa opção aqui, Classic 3D. O Classic 3D é aquele que a gente acostuma usar. O Classic 3D é esse aqui. Ó. Quando você converte uma imagem, uma camada em 3D, né, assinalando aqui o cubo, né, isso aqui é um 3D layer. Né, você assinalou, ativou isso, a camada passa a ser 3D. O gizmo, que representa os eixos do objeto, já inclui aqui o eixo Z, tá? Que é o eixo referente à profundidade. Até o momento a gente falou só sobre coordenadas x e y, né? Eixo horizontal, eixo vertical. Agora a gente tem um eixo extra aqui, que é o eixo Z, que é de profundidade, determina a profundidade. O que mudou também, em relação às propriedades de transformação, agora todas elas têm uma opção a mais. Vejam que agora eu tenho 3 campos para ponto âncora, que é a propriedade de profundidade, né, que você regula também a profundidade do ponto âncora, profundidade da posição, profundidade da escala. Você também agora rotaciona, gira o objeto também no eixo Z, né, na sua profundidade. E, além disso, você tem orientation, que é ótimo porque ele já resume já os 3 valores de rotação, de orientação. E você tem as coordenadas separadas também aqui por eixo. Tá? Só o único que não ganha nenhuma campo a mais é a opacidade, porque isso depende de você ter ou não
a profundidade. Marcos, você está com duas conexões, eu preciso que você desligue uma delas, a gente não pode ficar com muitas conexões por causa do comprometimento da banda. Não sei se você está me escutando, mas se você está me escutando, você precisa tirar um dos dois dispositivos aí de móveis que você está utilizando. Por favor, desligue um deles. Então, o que esse eixo aqui, que esse eixo faz? Então, eu tenho aqui já essa possibilidade. Eu rodo na horizontal, né? Eu não queria estar interferindo com essa engrenagem, mas pode ser ela mesmo. Eu rodo ele na profundidade, né? na horizontal, na profundidade, e também na vertical. Tá? Então, eu posso... É isso que faz dele uma camada 3D. Então, eu posso interagir com ele nos três eixos. Eu vou, então, agora simplificar para vocês o que é essa possibilidade de você poder criar um extrude, né? Poder fazer uma extrusão de um objeto. Além de você movimentar ele nos três eixos, agora você também pode aumentá-lo ele na profundidade, que era uma coisa que era impossível antes. Você só poderia, poxa, ele está com 3 opções agora. Você só poderia antes fazer uma manipulação em 3D aqui só de movimento. Você teria que importar esse objeto para dentro do After e manipular ele só, enfim, movimentando, ou deslocando, ou aplicando uma cor, mas jamais alterando, por exemplo, a profundidade de um objeto que não tem profundidade, né? Então, a partir desse momento agora, eu vou permitir com que esse objeto possa também possa sofrer também uma extrusão, tá? Vejam que na minha quantidade de propriedades aqui, de itens de propriedades, de grupos, a gente só tem o Content, Transform e Material Options, né? Então, a gente vai transformar aqui o tipo de render para Ray Traced 3D, tá? Numa primeira vez que você fizer isso, é isso que permite que você possa utilizar essa opção de extrusão, tá? Na primeira vez que você fizer isso, o After Effects vai te mostrar uma janela, falando quais são todas as possibilidades e não possibilidades de você utilizar esse tipo de recurso. Você, por exemplo, tem problema com renderização de blends, que são combinações de camadas, né? Então, tem certas coisas que você vai ter que evitar, mas acho que, enfim, quando você opta por utilizar o Ray Tracer, você já tem uma composição que não vai ter, por exemplo, a parte de combinação de camadas. Tá? Além dos três grupos que eu falei que tinha, agora apareceu o outro, que é o Geometry Options. Tá? E é ele, que através dele, que a gente vai criar essa opção aqui de todos 3D, não. Isso aqui não está 3D. Através dele que a gente vai criar a extrusão. Vejam aqui, ó, a primeira parte está falando sobre o bevel, que o bevel é a moldura, né? O relevo das bordas, enfim. Ainda aqui sobre um buraco da profundidade de bevel, que também está relacionado às bordas, e aqui deu um pau na minha máquina. E a gente tem aqui embaixo a parte de extrusão, exatamente esse aqui que vai criar o relevo. Tá? No momento, a gente não vai conseguir ver nada desse jeito. Então, é importante que antes a gente tenha um rotacionado na imagem. Ou, por exemplo, a gente possa alterar a vista dela. No 3D, a gente tem a possibilidade de sair da câmera ativa, que mostra a câmera padrão, que é sempre de frente, né? E optar por uma dessas opções aqui. Ó. Tá? Vou mostrar aqui o Custom View. Ele está renderizando a animação e já está mostrando uma vista como se eu tivesse mudado minha câmera para esse ponto aqui. Ó. Ele está levando a câmera em sentido, na direção das engrenagens.
Tá? Vamos aqui aplicar uma extrusão. Eu estou interagindo com aquele menor lá embaixo. Acho que não era uma boa ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos mexer também com esse amarelo que está aqui em cima, que, se não me engano, é ele é a primeira que a gente fez aqui. Ó. Tá. Veja aqui, ó, que eu já tenho já uma seleção do relevo, tá? Conforme ele vai aumentando. Isso acaba ficando um pouco, assim, não muito nítido, porque não existe uma iluminação direta aqui. E aí você não consegue visualizar isso. Parece só que ele está aumentando, mas não que ele está ficando em 3D. Então vamos aplicar aqui criar aqui um objeto de luz. Vamos esperar ele renderizar. Vamos abrir isso aqui para que ele mostre mais. Vamos também criar um objeto de luz ambiente, só para poder mostrar, não ficar tão sombra, não ficar uma sombra tão grande. Isso pode ser feito com texto também, eu vou mostrar depois, hoje, Gilmar. Vou colocar aqui um objeto de luz, dessa vez o ambiente. Vou deixar aqui com 50, isso vai ficar muito forte. Tá? Bom, aqui já tem já uma noção exata do relevo. Ok? Se eu quiser, por exemplo, rotacionar essa cena, né? Olha, isso aqui que eu peguei é uma ferramenta de rotação de câmera. Aí, poxa, mas não tem uma câmera que tem? Essa câmera é uma câmera padrão do programa. Você não pode alterar ela. Você não pode nem mexer, visualizar ela. Mas você pode girar ela se quiser. Tá? Estou girando aqui. Ah, tá, ele estava renderizando, né? Ok. Tá? Ok? Enfim, você pode aplicar isso em qualquer outro objeto. Se eu for fazer isso com texto, por exemplo, o procedimento é o mesmo. Tá? É importante só que ele esteja primeiro com uma cor diferente. Né? E segundo, que ele esteja 3D, porque senão ele não aparece. Tá? Deixa eu só tirar ele dessa posição aqui, porque ele ficou meio ingrato ali. Aqui, ó, quando a gente abrir também as opções, também vai ter aqui as opções de geometria. Salmão? Ah, ok, Márcio, não tem problema. Agora você está me acompanhando, eu vi inclusive que você está só com um dispositivo aqui ligado. Obrigado. Eu vou aqui agora aumentar a extrusão. Tá? Vejam que aqui eu já consigo regular pela marcação. Depois ele renderiza e a gente tem a visão já do texto 3D. Tá? Ficou uma massa, né? Não ficou muito interessante, mas acho que é por causa da falta de luz. Vamos girar um pouco mais a cena agora para ver uma outra lado. Tá? Acho que ficou nítido aqui já, né? O relevo e tudo mais do texto. Né?
Isso antigamente só antes modelando isso no 3D Max ou modelando isso modelando isso no sistema 4D, exportando isso para o Photoshop, enfim, é um trabalho muito grande. Ó. Eu troquei a vista agora, tá? Só para poder posicionar corretamente aqui a lâmpada na luz, para que ela fique de uma forma direta, mas mostre. Vamos ver como vai aparecer agora o som viu. Tá? Acho que agora ficou melhor. Então, mexam isso. Acho que é interessante vocês mexerem em tudo isso aí. Ok? Sobre a questão do cubo em 3D, a gente fez um dado, na verdade, a gente usou um dado para virar uma referência para isso, mas depois eu vou querer trocar essas imagens para que vocês vejam como é que fica, talvez no projeto, mais claro para o projeto de vocês, como é que vocês podem utilizar. Tá? Então, eu só quero avisar o seguinte, talvez a gente hoje ultrapasse aí uns 15 minutos para poder encerrar com tudo, falar sobre tudo que a gente tem para falar. Eu espero que vocês tenham essa possibilidade, porque hoje é o último dia, então se eu puder me alongar mais uns 15 minutos aí, depois do final, vou ficar sossegado. Então vai ser uma correria só e eu vou acabar não passando nada para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai criar uma nova composição. 600, 800 por 600, acho que já é de bom tamanho. Faz uns 7 segundos. Pronto. A gente tem aqui. E a gente vai importar os dados aqui. Ó. Tá? São texturas, na verdade, de dados. Tá? Esse trabalho aqui é extremamente mecânico. Tá? Isso aqui a gente teve que fazer antes, para ver exatamente quais são as medidas, para eles ficarem um junto dos outros. Mas é interessante para vocês verem o conjunto disso. Tá? Porque vocês já devem ter visto isso na net, de ver o cubo com fotos, mexendo, girando e tal. Isso aqui é a base para vocês chegarem nesse cubo aí. Tá? Então, vocês vejam aqui que a gente vai ter que alinhar essas imagens. As imagens estão uma em cima da outra aqui, ó. Tá? A gente vai ter que alinhá-las todas para que depois forme um cubo. Né? Nem 3D isso aqui é, né? Ainda é um 2D. Né? Então a gente vai ter que fazer tudo para que ela fique alinhada uma com as outras. Então, desde os primeiros passos, a gente vai estar falando o que tem que ser feito. Tá? Primeira coisa é transformar tudo em 3D. Sempre tudo em 3D. Sair do custom view, então no custom view. Só um minuto. Você pode, às vezes, olha, não precisa ir selecionando campo por campo. Tá? Se vocês tiverem todas as camadas selecionadas, se vocês clicarem em uma delas só, já é bastante para ativar e desativar. Tá? Então, o primeiro ponto vai ficar onde ele está. Eu acho que ele vai ser o topo do nosso dado. Né? Então, a gente vai girar ele para que ele fique aparecendo em cima. Faz de conta que você está vendo o dado de frente. Tá? Não de cima, ele está de frente. Então, o 1, de acordo com as especificações do dado, como se constrói realmente o dado, ele vai ficar no topo para que obedeça essa formação. Né? Então, a gente tem que fazer o que aqui? A gente tem que girar. Né? A gente vai até abrir já a propriedade de rotação de todos eles, para ficar mais fácil. Tá? A gente vai usar aqui, ó, aqui está o eixo X, corresponde ao eixo X, corresponde ao eixo Y e corresponde ao eixo Z. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é girar essa face em 90 graus, no eixo X. Tá? Vejam que ele foi, ó, ele está agora deitado, eu não consigo visualizar. Né? Os outros dados estão aqui, eu espero. Alguma coisa aconteceu aqui, tem alguma coisa acontecendo com o programa.
Ah, tá. Está tudo selecionado. Então, estou vendo aqui, ó. Um agora está girado, ele não está mais aqui de frente. Tá? Ele vai ter que subir, né? Porque ele vai ficar em cima, no alto. Você pode fazer isso manualmente pelas setas, tá? Simplesmente arrastando elas aqui, ó. Tá? Eu não estou mexendo mais com ele, né? Só desculpa aí, mas é que eu estou tentando ser o mais rápido possível, estou me atrapalhando aqui. Larga fora, clicar só nele, alterar em 90 graus no X. Ele virou, só ele virou. É isso? Sim. Então agora a gente vai posicionar ele acima. O que eu estava falando para vocês é que vocês podem fazer isso pela seta. Tá? Essa seta aqui, no caso, que regula o X, o eixo X, o eixo Z, e determinar aqui onde aparece o encosto. Pelas vias absolutas, né, pelos valores absolutos, a gente vai ter que usar um valor parecido com 300, ou similar a 300 no eixo X. Eu vou mostrar só como a gente faz aqui as primeiras formas do dado. Eu tenho um dado pronto aqui para a gente não perder muito tempo, e depois a gente vai ver como é que fica já no final. Tá? Mas na escala não, desculpa, na posição, ele tem que ficar aqui em torno de 300 ou 400, né? 300, 1,75, 1,75. Tá? E aí eu vou posicionando ele conforme eu vou deslocando ele pela composição. Tá? Eu vou fazer isso várias vezes, né? Eu vou fazer isso para cada uma das faces. Por exemplo, a próxima face, que é a segunda, ela não vai girar, ela vai ficar na mesma posição, mas ela vai ser empurrada para trás. Tá? Aqui vai ficar com menos 124 e tal. E a gente vai voltando aqui, enfim, face por face. Tá? Deixa eu ver. 3. Deixa eu ver se eu acho que a 6 aqui tem. Seria a próxima, está aparecendo aqui atrás. Na 6, por exemplo, a gente vai virar ela em 90 graus no eixo X também. Só que ela é o contraposto da 1, né? Então, em vez de ela ir para cima, ela vai ser deslocada para baixo. No caso aqui, a face reflete os desenhos dos dois lados. Então, não tem essa necessidade de você se preocupar, por exemplo, em colocar como negativo e tudo mais. Aqui vai ser em torno de 424. Ok. Ele está demorando assim para renderizar exatamente por causa do sistema de treinamento. Tá? Bom, já deu para ter uma ideia aqui que vocês estão vendo aqui a parte de dentro do dado. Já deu para ter essa impressão já? Vocês estão visualizando a parte de dentro? Então, esse 2 aqui, por exemplo, ele vai lá para trás. Ele vai lá para... Aqui vai ficar um pouco mais claro as coisas. Não, para trás não, ele vem para frente. Não, para trás é o 4, que é o contraposto dele. Né? Se eu tirar aqui depois, acender 4, demora muito para deslocar ele. Ok. Então, aqui já deu para ter uma ideia mais ou menos da formação. Vocês vão ter que fazer isso. Isso depende muito do tamanho da imagem. Aqui eu trabalho com 250 por 250. Então, se vocês tiverem uma imagem maior, vai ser um outro tamanho. Enfim, isso dá para ser regulado visualmente. Você depois pode girar o dado e visualizar ele inteiro. Tá? A gente vai ver isso agora.
Eu vou abrir já o outro dado, o pré-composto do dado. Tá? É isso aqui. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem as faces já no lugar correto. Foi incluída uma câmera aqui para poder mostrar a imagem de vários ângulos. Eu vou usar aqui a opção de câmera. Vou entrar aqui no Active Camera, vou deixar só ela à vista. E aqui eu vou rotacionar. Então, eu tenho aqui um cubo que foi criado passo a passo. Tá? Somente posicionando elas. Aqui eu não posso virar o objeto. Tá? Por quê? Porque esse objeto é formado por várias faces. Então, eu não tenho como fazer uma animação do objeto ainda. Eu posso animar, eu posso mexer, na verdade, na câmera. Tá? Só isso. Eu posso ver como é que está o meu objeto. Se eu quiser mexer no objeto, rotacionar, criar um movimento, uma animação a partir dele, eu tenho que criar uma pré-composição desse objeto. Então, eu vou selecionar todos aqui, vou criar uma composição e vou gerar essa composição aqui, ó, tá? Que é o objeto já pré-composto. Aqui eu também coloquei uma câmera. Mesmo assim, ele vai vir assim para você, ó, porque ele não consegue identificar que é 3D. Tá? Você precisa criar um colapso, você precisa fundir essas imagens, tá? Através dessa opção que aparece aqui, ó, tá? Collapse Transformation. E aí ele gruda, ele pega todas as faces e respeita a posição de cada uma delas e gruda esses objetos, essas peças todas e forma um único objeto. Tá? Agora, por exemplo, eu posso vir aqui na minha ferramenta de rotação de objeto, não mais de câmera, e girar esse objeto. Agora eu estou girando o objeto. Tá? E aí você pode, por exemplo, fazer um giro horizontal, né, vertical, usando aqui as setas do gizmo, né, porque eles são uma referência. Sempre que voltar, por exemplo, você posicionar o cursor e ele alterar o símbolo, é porque ele já está previsto para você só poder interagir nessa orientação, nessa direção. Ok? O que eu tinha falado para vocês é que existe a possibilidade de vocês depois trocarem essas imagens, ou fazer já direto com uma imagem final, com outro motivo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, eu acho que eu não importei, não importei. Vou importar aqui algumas imagens que tem a ver com noivas, com casamento, que acho que está mais ou menos na linha de vocês. Aqui. E eu posso usar essas imagens aqui para criar o dado, né? Para criar esse cubo. Ou eu posso simplesmente, depois que eu criei o cubo, né? Depois que ele já foi criado e totalmente formado, né, com as faces, eu posso vir aqui e ir alterando essa imagem, repondo essa imagem por outra. Por exemplo, aqui eu vou pôr pela primeira, vou seguir a ordem, né, já aparece aqui em cima, depois eu venho aqui na 2, vou repor essa imagem por outra, agora pela 2. E aí eu tenho uma... Opa, ele está repondo todos pela mesma. Por que ele está fazendo isso? Agora que eu vi. Ah, ele entrou com uma desculpa. Ele entrou com uma animação. Desculpa. E acontecer. Você pode fazer isso também se quiser. Tipo um GIF, como se fosse um GIF animado. Você importa todo o bloco de frames e aí vai girar como se fosse uma animação. Então é isso que eu queria mostrar. Então, vou vir aqui, eu tenho que desmarcar a opção. Como ela está numerada, o programa já entende que é uma animação sequencial. Eu tenho que desmarcar aqui a sequência de JPEG. Tá? E aí sim, agora eu vi direitinho.
Tá? E aí você tem a possibilidade, por exemplo, de criar uma animação, né? Esse cubo aqui, mexendo. Bom para fazer, por exemplo, uma apresentação, como é que fala, um portfólio, né? Um demo reel. Né? Então seria esse aqui as possibilidades. Né? Para criar uma animação, você pode usar essa opção de estou usando câmera, não, estou usando objeto, né? Mas eu posso fazer com câmera também. Né? Tem aqui uma câmera, então eu posso fazer esse movimento, ele fica até um pouco mais suave para você mexer. Né? O problema é que você perde o gizmo, né? É bom você posicionar e depois fazer animação através dele. Tá? Com ele 3D, por exemplo, você pode aqui, ó, criar uma. Aqui ele já está animado, ó. Tá? Eu tinha criado a animação antes. Você seleciona só o Orientation. E depois você utiliza a opção Rotation Tool para fazer para girar o objeto inteiro, o objeto 3D. Tá? Isso aqui é uma possibilidade. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Eu não falei sobre a câmera, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar para incluir essa câmera. Assim vocês veem como ela é colocada. Você vai em New, né? Câmera, não sei se vocês sabem ou não. Como todos os outros objetos, a câmera também é um objeto. Aqui você troca o nome, aqui tem o tipo da lente da câmera, né? Se aproxima em relação à distância mesmo, determina a distância, determina foco, né? É mais ou menos esse conjunto de opções. Quem mexe com captação deve entender disso aqui melhor do que eu. Né? Você tem aqui a regulação do ângulo, né? Você fecha e aumenta o ângulo, né? E com isso você também tem o foco da lente. Tá? São 3 opções que normalmente você, quando determina aqui o preset de acordo com o tipo da lente, você já tem essas opções todas já pré-ajustadas automaticamente. Tá? Você pode criar uma câmera com um node ou 2 nodes. Um node, por exemplo, você só mexe nela de um lado. Quando você tem os 2 nodes, você mexe com ela dos 2 lados. Você não tem o arco. Né? Botar no Active, vou pôr em 4 views para vocês verem a câmera. A câmera está aqui, ó, né? Ela não tem aquele node central, que é aquele cabo, que aparece, aquela linha reta que aparece no centro. Tá? E você pode também utilizar para manusear ela se quiser. Mas só ela, por si só, você já consegue fazer as modificações. Tá? Você tem, por exemplo, essa aqui, ela movimenta a câmera, né? Essa aqui, ela movimenta a câmera. Essa aqui, ela gira na órbita. Né? Eu estou fazendo com a câmera inteira aqui. E aqui o track, né? Quando você desloca para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Não. Você pode, por exemplo, Gilmar, montar o próprio cubo usando as imagens já. Que a gente partiu primeiro de criar o dado porque era algo mais plausível de você entender, que você conseguia, enfim, não ficava tão poluído, né? Você se concentrava mais nas posições. Aqui fica complicado. Quando você começar a manusear as imagens, o que vai acontecer é que elas vão ficar mostrando fundo, e isso vai poder confundir você em algum momento. Tá? Então, em algum momento, talvez você ache mais fácil iniciar, por exemplo, até com um sólido. Você pode criar uma série de sólidos aqui e criar um cubo com sólidos.
brancos, por exemplo. Não precisa nem ser uma imagem. Pode ser o próprio objeto do After Effects. Depois você pode pegar essas informações. É que a imagem, quando você aplica a imagem, você pode depois alterar essa imagem. Né? Você pode, como eu fiz aqui, eu fiz tudo com o padrão de textura de dados e troquei tudo por imagem de foto. Né? Então fica mais fácil quando você faz dessa forma. Pois não, Marcos, uma boa noite. Eu que agradeço a sua presença. Ok? Alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente comentou aqui? Câmera, luz, tudo mais? Ok. Bom, vamos falar então da parte de exportação. Né? No After a gente só tem uma forma de exportar, tá? Para vídeo. Né? Você precisa gerar um vídeo. Isso é feito através do menu Composition e você vai adicionando os itens que você quer no painel chamado Render Queue, que é um armazenamento de renderização, né? Armazenamento de itens para renderização. A partir do momento que você faz isso, ele já abre aqui embaixo e através dele é que a gente vai fazer todos os tipos de controles. Tá? Você tem, de antemão, alguns presets já para cada uma dessas opções. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, no começo, Render Settings, é como ele vai ser renderizado. Output Mode é como ele vai estar, como vai ser a saída. E Output To é para onde ele vai ser armazenado. Tá? Dessas opções, você tem aqui já uma preset para você não perder tempo. Né? Aqui já coloca, por exemplo, as melhores configurações, quer dizer, melhor qualidade, todos os efeitos, enfim, como você determinou a composição. Aqui com o Rate Settings como você fez, todas as coisas que você fez, aqui ele vai além. Né? Aqui, se você colocasse, por exemplo, uma qualidade inferior, aqui ele ia colocar uma qualidade maior. Tá? E aí você vai caindo aqui. Aqui ainda está alto, está em digital. Mas depois você tem draft, que é resumo, rascunho, né? Que aí você tem uma perda de qualidade. Isso aqui é para quando você quer ter uma prova, fazer uma prova do vídeo, antes de gerar o vídeo final. Tá? A mesma coisa aqui com o Output Module, você tem aqui como é que você quer que seja que ocorra a compactação. Tá? E aqui, como você quer que saia o arquivo. Né? Normalmente ele sai como comp name, né? Ele sai com o nome da composição. Se eu fosse gerar ele agora, ele sai como dado. Tá? Dado AVI, porque eu escolhi para o padrão, o formato é AVI, o formato padrão. Tá? Vamos agora ver como é que fica essas opções em cada uma das janelas. Bom, a parte de renderização de sets, né, de configuração, de configuração de renderização, vai ser onde você vai determinar, por exemplo, a qualidade do teu projeto, a composição. Tá? Isso se coloca aí resolução, coloca aí tipo de renderização, né? Coloca também frame rate, né? Se você quiser mudar alguma coisa. Enfim, se você quer, como é que você quer que os efeitos saiam, é nessa área aqui que você resolve tudo isso. Tá? Qualidade. Best, a melhor, é aquela que normalmente ele já vem quando você determina isso na composição. Tá? Rate Settings, mesma coisa. Draft é rascunho, wireframe é só um contorno. Então, quando você quiser, por exemplo, testar uma animação, que você não precisa ver o objeto, mas você precisa ver o movimento dele, como é que ele está ocorrendo pela tela. Então, aí você joga um wireframe. Pouca gente utiliza essa opção, mas está aí para isso. Tá? Depois você tem a parte de cache, como vai ser armazenado, enfim, essa renderização, já está previsto isso já no painel de preferências, na janela de preferências. Depois você tem algumas opções aqui, por exemplo, como Defect, que você pode desligar todos os seus efeitos. Pô, eu quero ver meu vídeo, mas eu não quero ver aqueles efeitos todos que vão consumir muita memória, vai demorar muito tempo para renderizar. Então você desliga todos os efeitos. Você vai ver a imagem batida, chapada, enfim, sem a correção de cores, mas você vai ver o vídeo exatamente como ele é. Tá? Aqui com todos eles ligados, e com Rate Settings é aqueles que você determinou no próprio timeline.
Ó, esse eu quero que fique, aquele eu quero que não fique. Aí você vai marcando aquele Fzinho, né, que tem no painel de efeito. Né? Clica, eu desliguei e liguei várias vezes. Então você também pode fazer isso na timeline. Só os switches são aquelas leis que você determinou que vão ficar visíveis ou não. Né? Aqui é a mesma coisa, você vai desligá-las todas, ou vai deixar como você configurou. O guia das layers, a profundidade de cores. Normalmente você determina isso também na composição quando você cria. Tá? A gente tem trabalhado muito aqui com 8 e 16 bits, que é o suficiente. 16 bits, por exemplo, seria uma opção média aí para ser usada. Tá? Depois a gente tem aqui a questão da amostra de tempo, né, de controle de amostra de tempo. Aí você engloba aí a relação dos frames, tá? Se você vai utilizar todas as vezes, todas as camadas. Como vai acontecer a renderização dos campos, né? Eu comentei com vocês no primeiro módulo que o frame é construído em modo não progressivo, ele é construído de duas formas. Primeiro as linhas ímpares, ou primeiro as linhas pares, né? Seria esse upper e o lower field aqui, tá? Quando você coloca em off, normalmente você está como se dissesse que o seu vídeo tem a característica progressiva, tá? Bom, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou tentando falar um pouco rápido, mas já a partir do princípio que vocês depois vão visualizar isso na aula e vão rever, e talvez rever. Tá? O que mais que eu estava falando? Bom, do campo de field. Você tem aqui o Motion Blur, que é uma opção que incrementa um pouco mais a velocidade. Você vai deixar para como foi checada aqui nas camadas ou não, ou vai deixar para todas, vai desligar de todas. Né? Isso são opções, só para que vocês vejam aqui, são opções que estão aqui. Ó. Por exemplo, aqui está o Motion Blur, eu comentei com isso no primeiro módulo. Né? Aqui, por exemplo, está aqui o efeito. Se eu desligar aqui, o efeito é desligado. Né? O mesmo Fzinho do efeito que estava lá. Essa mesma opção de desligar que você fez ali, você vai confirmar aqui se você quer que fique todas. Ó. Quer que o Motion Blur permaneça como você definiu? Clica aqui. Quer que fique todos checados, todos com Motion Blur? Clica aqui. Quer que só fique desligado todas as vezes? Não quer mostrar Motion Blur? Clica aqui. Tá? Aqui é só as vezes que estão checadas. Né? Estão ativas agora. E o time span é como você quer que seja renderizado, a duração do teu vídeo. Work Area Only, essa é a minha Work Area aqui, que aparece na timeline, tiver um espaço menor. Aí eu vou falar, não, é só aquele pedacinho. Então ele vai aqui com Work Area. Se tiver tudo, vai tudo. E Length of Comp é todo, né? A duração total da composição. Você pode depois determinar também a quantidade de tempo. Tá? Isso pode ser feito aqui também, custo, tá? Onde começa, onde termina e a duração. Tá? Um momentinho só, por favor. Vamos lá. Depois aqui tem os modos de saída. É aqui que a gente vai determinar a qualidade do vídeo, né? O folder que a gente vai utilizar para o vídeo. Tá? No primeiro aqui a gente determina o formato. Normalmente, quando você trabalha com HD, Full HD, você trabalha sempre com esses codecs aqui, H.264 e H.264 Blu-ray. Em alguns casos, você pode ir direto para o MPEG 4, mas a qualidade não fica tão boa. Tá? Você também tem a outra opção de usar o QuickTime e usar o tipo do codec com formato MPEG 4 para o QuickTime. Boa noite, Isabela. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter participado do curso. Eu não sei se você sabe, hoje é a última aula. Então, obrigado pela sua presença. Desculpa qualquer imprevisto, qualquer problema. Se você quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição lá no fórum. Tá? Participe mais, entre lá no fórum, escreva suas dúvidas. Tá? Não, Gilmar, não é isso. Você não pode deixar em best, você está falando lá do primeiro, né? O best settings ali, você tem que ver, para aquele ali sim, ali você sempre deixa em best settings, tá? Aqui é que você vai, poxa, a Isabela acabou indo antes de eu
me despedir agora que eu vi que ela não estava na relação. Bom, aqui você vai determinar que é o mais importante, que é a codificação do teu vídeo, né? Se você quer com mais ou menos qualidade, mais ou menos compactado, tá? Então, por exemplo, a gente usa muito aqui o QuickTime MP4, tá? Feito isso, eu tenho a possibilidade de dizer para ele com que qualidade ainda quero esse MP4. Ele não é um dos melhores, tá? Mas ele também não é um dos piores. Ele é mediano. Quando você quer um resultado rápido e que não seja assim extremamente apurado, que você não vai colocar em nenhuma televisão Full HD, por exemplo, em HD tranquilo, mas em Full HD não é indicado, você utiliza essa opção do decoder, tá? E depois altera aqui a qualidade para você obter o máximo. Ele vai vir pequeno em comparação com outros, mas não vai comprometer também tanta qualidade dele, tá? E o QuickTime ainda tem um monte de outros formatos que ele utiliza para codificar. O Sorenson é bastante conhecido, era utilizado muito na época do Flash, para gerar no Flash. Ele também tem o H.264, que você pode utilizar, tá? Ele tem o DVC Pro HD, que é com qualidade bastante eficiente, é uma das melhores qualidades que tem. O XDCAM, eu não sei se tem, o padrão da curva XDCAM, né? Depende. Você, por exemplo, com a K.264, ou esse DVC Pro HD, você consegue chegar nesse resultado do XDCAM, né? Tá? Você tem também uma animação que ele não faz nenhuma compactação, é usado para vetor, né? Como o vetor normalmente você trabalha com cores sólidas, chapadas, a animação acaba não comprimindo em nada. Então você pode usar também para vídeo se quiser, vai ficar imenso. É uma questão de experimentos. Vocês vão ter que experimentar e ver o que melhor agrada a vocês. Tá? A gente usa normalmente QuickTime com codec para MP4. A gente usa muito os dois, o 264, tanto o normal como o Blu-ray. Em alguns casos o MP4. Tá? Nem sempre a gente usa isso aqui, porque, enfim, o MPEG 2 é um formato de DVD para Blu-ray. Né? Então, a gente não usa isso aqui. Tá? Feito isso, determinado aqui o tipo do arquivo, o formato do arquivo, a codificação, você vai dizer, por exemplo, se você quer... isso aqui normalmente não se mexe, mas você vai poder determinar se você quer o canal alfa, no caso da nossa imagem não tem, a gente está renderizando, eu acho que é do... não sei qual que a gente está renderizando. Mas a gente pode colocar o canal alfa, só o canal que existe mated, que está preenchido, ou pode colocar os dois quando está disponível. Tá? Nesse caso, depende muito do formato aqui. Né? Esse formato não aceita, mas outros formatos aqui podem aceitar. Tá? Esse aqui, o FLV, que é o Flash Video, eu já sei. Tá? Então aqui ele separa o canal que está preenchido, né, das cores, com o canal transparente. Quantidade de cores, né, profundidade de cores, sempre com milhões de cores, sempre trabalha com o máximo. Não é aqui que você vai diminuir o peso do arquivo, vai ser aqui na parte de compactação ou no formato D. Tá? E aqui, como é que você quer que seja preenchido? Né? Como é que você quer que vá esse canal alto? Você quer que seja preenchido com alguma cor, normalmente vai a cor de fundo, a cor da composição, ou vai transparente, se você deixar aqui como straight, ou mated. Tá? Fora isso, você ainda pode alterar tamanho, né, que você não vai fazer, porque você já fez isso lá quando você criou sua composição. Isso aqui é só se você quiser gerar um vídeo menor como prova, mais uma vez. Você pode criar um crop da imagem. Eu me lembro de ter falado com vocês no primeiro módulo do Region of Interest, que você pode selecionar aqui, ó, e vir marcar essa região de interesse, por exemplo, utilizando essa opção aqui, ó, Region of Interest, tá? Aí você determina qual é a área que você quer renderizar. Com isso você faz uma renderização mais rápida, se você estiver checando, né, verificando alguma coisa, e depois você não pode deixar de desligar isso para poder renderizar o vídeo inteiro, ou dizer isso na hora de configurar suas opções de saída. Tá? Então, se essa opção estiver desligada, ele não respeita essa moldura aqui, esse corte. Se estiver ligado, ela respeita. Inclusive, te passa até o tamanho mais ou menos. Tá? Se o seu vídeo tiver áudio, você pode determinar aqui qual é as opções. Ok?
E para finalizar, quando você vem aqui daquilo, você termina um outro caminho, um outro nome. Ele, além do nome da composição, ele permite também que você exporte como número, com dimensões, com tamanho quantidade de frame, o tipo o range, né? Que seria a faixa de frames que compreende esse clipe. Por exemplo, se pegar só uma faixa do clipe, você vai lá do 30 ao 150, ele vai determinar isso, do 30 ao 150. Bom, pessoal, são quase 11 horas, a gente terminou. Pode falar, Jorge. Renato, aqui quando a gente finaliza o material em QuickTime, às vezes ele fica muito pesado, fica um arquivo muito grande. Tem alguma opção que a gente possa reduzir, mas não interferir na qualidade dele? Isso aí não existe. Se você mexer na qualidade dele, se você mexer na compressão, você vai mexer na qualidade dele. Você tem que, como eu falei, é legal experimentar. A gente chegou no ponto, por exemplo, que isso aqui é um grande quebra-galho. O Main Concept Pro do MP4 que vem o Main Concept Pro é bastante utilizado pelo Sony Vegas e pelo Premiere Pro. É um codec bem eficiente. Tá? Ele tem aqui opções para você controlar CBR e VBR, que são constantes bitrate, variable bitrate, né, que é variação de bitrate, e aqui é constante. E você consegue diminuir bastante espaço, bastante o tamanho do peso dessa forma. É correto utilizar o constante? O constante ele é utilizado quando você tem pouca movimentação no vídeo. Por exemplo, em entrevista, você usa o constante. Porque o que ele faz, na verdade? Ele vai, quando você menos se mexe, menos trabalho ele tem para finalizar, menos ele vai ter que processar. Quando você tem movimentos largos, você acaba tendo comprometimento da imagem. Por isso que você vê, às vezes, numa televisão, aquela explosão e fica tudo reticulado, fica tudo cheio de pixel, tudo pixelizado, exatamente porque foi feita uma variável, optou-se pela variável optou-se pela constante e entrou com uma cena de ação. Então, enquanto estava estático, estava perfeito. Entrou uma cena de ação, estragou tudo. Então, o certo é você sempre usar a variável. A não ser que você tenha, como eu falei, um vídeo estático, parado mesmo, que as pessoas não façam nada. Tipo uma entrevista mesmo. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite para vocês. Obrigado por vocês terem vindo. Maurício, escreve, por favor, lá amanhã para contato@cursari e requeira isso, porque eu acho que acabou não sendo liberado para você porque você já estava no módulo 1, você fez o módulo 1 e depois fez o módulo 2, não foi isso? Eu acho que quem fez o módulo 2 já avisou e tal. Avisa amanhã, que sem falta vai estar liberado para você. Gilmar, obrigado por você ter participado dos 2 módulos. Não sei se a gente vai se ver de novo, mas espero que tenha sido útil para você, que você consiga colocar essas coisas em prática. Tá? Tenha uma ótima noite. Obrigado, Jorge. Obrigado, Sidney. Obrigado a você. Tá, e quem sabe uma próxima aí, talvez no programa do Vegas. Se vocês tiverem interesse. A gente está com a promoção no site lá, com uma coleção de vídeos. Não sei se vocês têm recebido nossos e-mails. A gente está com uma... tá. Então, tá. Só para saber, porque a gente não divulgou para o pessoal da Cursari, só para o pessoal da NDVD. Sérgio, obrigado. Sidney, obrigado. É uma coleção de vídeos. A gente está com 103 vídeos na compra de 2 programas em formato de download. A gente está disponibilizando 103 vídeos para vocês fazerem aberturas, para fazer menu animado, menu pop-up para Blu-ray, enfim. Então, tem várias aplicações aí. São vídeos variados com abstração, com motivos de natureza, geométricos, um monte de coisa lá. Agora, seria tudo em download? São todos em download, mas eles estão bem compactados, porque na verdade você tem que usar boa parte deles para você usar em loop, entendeu? Para você depois fazer replicação. Eles devem estar em torno, mais ou menos, em torno de 30 megas, mais ou menos, cada um. Mas fica lá indefinidamente. Você pode... não tem uma certa urgência para você baixar tudo, porque é muita coisa. Né? Em Full HD e HD, Maurício, estão misturados. Tá? São todos 1280 por 720, outros em 1920 por 1080. Renato, obrigado aí pela sua atenção e obrigado também pela sua paciência com a gente, hein? Que isso, eu que agradeço a paciência de vocês comigo. Vocês não têm que agradecer nada. Tá, obrigado, eu que agradeço e espero um dia poder encontrar vocês novamente aí em outro curso. Tranquilo, valeu. Um abraço, até a próxima. É texto, né?
Não, acabou. O Gleison, hoje foi o último dia. Último dia, né? E a É, hoje certificação foi. do certificado, Escreve isso lá para o contato@cursário. pronto, beleza. Um abraço para vocês e uma boa noite. Boa noite. Último dia.